Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Esse capítulo 6, ele é muito rico, né, de ensinamentos, e nós vamos tratar de alguma coisa apenas, né, que esse capítulo 6 nos ensina. Eu gostaria, né, que durante a semana, se os irmãos se lembrarem, e eu creio que poderão se lembrar, leiam todo o capítulo 6. É um momento importante do ministério de Jesus. Aqui nós temos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui nós temos aquele milagre também de Jesus indo em socorro aos seus discípulos que estavam enfrentando uma tempestade no mar da Galileia. Depois Jesus vai fazer um longo discurso. Esse discurso de Jesus não vai agradar a todos os seus discípulos, aos seus ouvintes, e vai haver, no final deste capítulo, uma deserção, um abandono, muitos discípulos abandonando a Jesus. Só que esse assunto, para ser melhor investigado e explorado, requer a leitura de todo o capítulo. Não dá para a gente fazer essa leitura agora e nem explorar todos os motivos que fizeram aqueles discípulos abandonarem a Jesus. Mas nós vamos começar uma parte desse texto hoje, e no domingo que vem nós vamos concluir pela graça de Deus. Então hoje vamos ler de 41 até o final. Perceba que o capítulo todo tem 71 versículos, nós vamos ler hoje basicamente 30 versículos. Mas eu gostaria que os irmãos em casa, durante a semana, lessem todo o capítulo 6 e analisasse aí alguns ensinamentos importantes de Jesus com relação aos seus discípulos. Os irmãos acompanhem então, capítulo 6, de 41 até o final. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente.
Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoa esta porção da Tua palavra para a nossa meditação. Firma, fortalece, ó Pai, a nossa fé. Conduza-nos, ó Deus, à maturidade espiritual, à maturidade cristã, no sentido de que nós sejamos, ó Pai, não somente crentes na Tua palavra ou da Tua palavra, mas praticantes da mesma também, ó Pai. Acima de tudo, que o Senhor esteja aplicando os ensinamentos da Tua palavra aos nossos corações. Abençoa a vida da igreja, abençoa, Senhor, todos os lares, a vida dos nossos familiares, onde quer que estejam sendo alvos do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua compaixão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos use para o louvor da Tua glória, segundo o Teu querer e a Tua vontade, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, uma das coisas mais tristes que nós presenciamos é o abandono. É muito triste quando a gente vê ou fica sabendo de um bebezinho que foi abandonado pela sua mãe, de repente alguns momentos depois do seu nascimento, deixado às vezes em um cestinho, deixado em uma caixa ou mesmo em um saco plástico, como já tem acontecido. Nós ficamos de fato sensibilizados com esse tipo de abandono. Graças a Deus, muitos deles têm tido um final feliz, porque alguém encontra e depois esta criança é cercada de cuidados, de atenção, de amor, de carinho, e logo se acha uma casa, uma família para que adote essa criança e ela tenha uma vida regular, uma vida normal. Mas algumas vezes esse tipo de abandono traz sequelas. Eu me lembro que certa vez nós estávamos aguardando a adoção de uma criança, de uma menina, antes da Grace naturalmente nascer, e foi nos proposto ou foi nos falado de uma criança que tinha sido abandonada por sua mãe e por causa do tempo que ela ficou até ser resgatada, ela acabou tendo muitas sequelas, muitas enfermidades. E a gente então, que teve contato com lugares de adoção ou autoridades que cuidavam de adoção, falavam de alguns tipos de abandonos de crianças que tinham trazido sequelas para a vida das crianças.
É muito triste também quando a gente vê um idoso, né, sendo abandonado em um asilo pelos seus próprios filhos. Então, esse é também um caso, né, que nos sensibiliza e nos causa tristeza. No ano de 2003, nós cooperávamos com a igreja Betel, lá em São José dos Campos, e a igreja mantinha uma casa de idosos, chamado Lar Betel. Infelizmente, ela já não mantém esse lar de idosos, mas naquele tempo nós visitávamos semanalmente os velhinhos e a gente conseguia saber da história de alguns deles. E alguns, infelizmente, estavam literalmente abandonados pela sua família. Não recebiam visita de nenhum familiar sequer. A capelã missionária Eleni Vassão, ela nos seus livros fala também de crianças que foram abandonadas no Hospital das Clínicas por causa de doenças que iriam requerer um tratamento permanente e por longos anos. E essas crianças, algumas crianças, estavam, talvez ainda estejam, lá no HC, sem qualquer visita de familiar, foram literalmente abandonadas. Algumas vezes nós sabemos também de um esposo abandonando uma esposa, ou vice-versa. Tudo isso causa tristeza, mas tristeza maior nós sentimos quando a gente vê a própria palavra do Senhor, o próprio Evangelho de Jesus, falando de discípulos dele o abandonando. Infelizmente, é o que o final deste capítulo 6 do Evangelho de João nos relata. Por causa das palavras, dos ensinos de Jesus profundos, muitos não estavam podendo suportar ou querendo suportar, estavam ao lado ou ao redor de Jesus por diversos interesses, mas quando Jesus traz a atenção deles para um discurso, um ensinamento mais profundo, a respeito de ele ser o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo, e que o verdadeiro discípulo deveria comer a sua carne, beber o seu sangue, que num sentido figurado, espiritual, seria de fato depositar nele a sua fé, a sua confiança, entendendo que ele era de fato o Messias, o Salvador prometido, que vinha para dar a sua vida lá na cruz em favor do povo de Deus, e que derramaria o seu sangue inocente e justo como propiciação pelos pecados de todos aqueles que o Senhor Jesus haveria de salvar. Então, eles começaram a dizer, duro esse discurso, quem pode suportar? Como este pode dar-nos a beber o seu próprio sangue e pode dar-nos a comer a sua própria carne? Então, o Senhor Jesus Cristo fala com aquele grupo de discípulos, e à medida que Jesus está falando e coloca questionamentos diante deles, nós vamos perceber a reação e a atitude negativa, conforme o versículo 66 nos mostra. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E nós observamos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele está também preocupado com aquele grupo mais próximo dele, os 12. E ele então se volta para os 12 e quer saber se eles também queriam fazer a mesma coisa que aqueles outros discípulos estavam fazendo. Por acaso vocês também querem se retirar? Por acaso vocês também querem me abandonar? Não fiquem me seguindo se não tiverem de fato um objetivo correto. Não fiquem me seguindo se não tiverem de fato crença, confiança. Não fiquem me seguindo só por algum tipo de pressão. E Jesus então coloca diante deles essa pergunta: vocês também, porventura, querem se retirar? E o que nós vamos perceber aqui em termos de resposta é que Pedro, falando pelos demais,
coloca a sua posição: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então nós observamos que, mesmo que naquele grupo, como Jesus pontuou aqui, houvesse um diabo no sentido de um adversário, de um inimigo, de um traidor, ainda que houvesse, aqueles 11, pelo menos, estavam realmente dispostos a permanecer com Jesus e não o abandonaram. Mas muitos e muitos daqueles que viram a multiplicação dos pães e dos peixes, receberam benefícios da parte do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus começa um discurso mais aprofundado, eles não estão dispostos a ouvir e a acreditar. E à vista disso, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Hoje nós vamos ver um dos motivos, pelos quais um discípulo ou alguns discípulos de Jesus o abandonam. Domingo que vem, permitindo o Senhor, vamos ver mais outros motivos. Mas vamos observar aqui que, de fato, o que fez com que muitos daqueles discípulos, em primeira instância, abandonassem ao Senhor naquele momento do seu ministério, foi justamente a falta de uma fé verdadeira. Muitos o abandonaram, por quê? Porque estavam carecidos, de uma fé verdadeira em Jesus Cristo, na sua palavra, no seu ensino. Nós observamos aí o texto, alguns versículos que mostram essa falta de fé ou essa incredulidade por parte de muitos. Veja no versículo 64, Jesus inclusive diz àqueles discípulos que estavam escandalizados com o seu ensino e com a sua palavra, que havia descrentes entre eles. Versículo 64, contudo há descrentes entre vós. Jesus disse, as palavras que eu digo a vocês são espírito e são vida, mas há descrentes em vocês, no meio de vocês. Então, entre vós, tem aqueles que não creem de fato, que eu sou espírito e sou vida, minha palavra é espírito e é vida para a vida de vocês. E o texto continua aí no versículo 64, dizendo, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus teve naturalmente a sua humanidade e ainda a possui, gloriosa, ressurreta nos céus, mas ele também, por possuir sempre a natureza divina, ele sabia exatamente o que existia no coração de cada seguidor, de cada discípulo, de cada pessoa que o interpelava ou que se aproximava diante dele. E ele sabia então quais eram os que não criam e o estavam seguindo por outras motivações. Então, há descrentes entre vós. Jesus mostra, então, que o abandono por parte de muitos ali naquele momento foi devido à falta de uma fé verdadeira. No versículo 28 e 29, que nós não lemos, nós encontramos aí eles preocupados em realizar as obras de Deus. Perguntaram para Jesus, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Nós queremos fazer aquilo que o Senhor faz, algumas coisas que o Senhor faz. Como é que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Versículo 28. E no versículo 29, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha, não adianta vocês ficarem preocupados em realizar as obras de Deus, se não acreditam naquele que Deus enviou. Primeiro tem que ter fé, primeiro tem que exercer confiança, fé naquele que foi enviado por Deus e que está diante de vós. Não adianta querer praticar as coisas de Deus sem ter um compromisso com Deus.
Observamos aí no versículo 35 também e 36. Jesus declarou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, eu sou o pão da vida. Quem crer em mim não vai ter fome. E também não vai ter sede. Em outro momento do Evangelho, lá no capítulo 7, Jesus se apresenta como a fonte da água da vida. E quem dele beber, não vai também mais ter sede para sempre. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, aqui está o pão da vida, aqui está a fonte da água viva, mas vocês não creem em mim. Então, Jesus mostra que o abandono por parte de muitos era justamente por causa da falta de uma fé verdadeira nele. Nós costumamos observar, aqui pelos textos bíblicos, alguns tipos de fé. A palavra fé é uma palavra pequenina, mas com conteúdo muito grande. E também uma palavra que tem sido desgastada, muitas vezes até mal utilizada, porque quase tudo da crença popular é geralmente rotulado como fé. Muitas vezes até uma crendice, até mesmo uma ilusão, uma fantasia, é rotulada como uma fé. Então nós observamos alguns textos aqui na Bíblia que nos mostram alguns tipos de fé. E estas, quando acontecem, nem sempre levam a pessoa à presença de Jesus, a ter aquela verdadeira fé salvadora em Jesus. Nós temos, por exemplo, o tipo de uma fé intelectual ou uma fé histórica. Aquelas pessoas que acreditam na existência de Jesus, acreditam que Jesus teve um ministério lá na Palestina, lá em Israel, com os judeus, acreditam no personagem histórico, mas não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Salvador, como o mais singular de todos os mestres que já passou por esse mundo, como aquele amigo mais fiel que qualquer um de nós possamos ter. Então, é meramente uma fé intelectual, histórica. Acreditam no personagem Jesus, mas não lhe acreditam poder divino, não lhe acreditam ser o Filho eterno de Deus, o Messias e o Salvador prometido. Tiago nos fala na sua carta que até mesmo os demônios creem que Deus é um e eles se estremecem e eles tremem. Diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo colocou uma questão, uma pergunta: bem sei, ó rei Agripa, que acreditas nos profetas. Paulo sabia, por alguma circunstância, que Agripa tinha algum conhecimento da religião dos judeus, da fé cristã. E Paulo, então, na sua defesa diante do rei Agripa, ele apresentou Jesus e colocou também essa questão diante de Agripa. Bem sei que, ó rei, o senhor acredita nos profetas. Inclusive, o próprio rei Agripa disse depois a Paulo: olha, por pouco, mas muito pouco, você não me persuade a me tornar um cristão. Foi meramente uma fé intelectual, histórica, que não promoveu mudança nenhuma na vida e no coração do rei. Gostou, ou gosta, ou afeiçoa ao personagem Jesus, mas aquilo não se traduz em uma crença, em uma fé verdadeira. É meramente uma fé intelectual ou histórica. Existe aquele tipo também de fé que Jesus nos conta em uma das parábolas, a parábola da semente, que é um tipo de fé temporal. Aquela semente que é semeada num solo rochoso, e ela tem dificuldades, mas consegue germinar. Mas devido à pobreza do solo,
ou a dificuldade de lançar as suas raízes, ela basicamente cresce de maneira muito frágil, e quando vem o calor, o sol, as intempéries, ela então morre, ela deixa de existir. E Jesus falava que essa semente lançada nesse solo rochoso diz respeito àquelas pessoas que ouvem até de bom grado a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, mas não creem, não firmam as suas raízes nessa palavra, e depois as lutas, as dificuldades, as intempéries fazem com que essa semente ou essa plantinha não frutifique e não produza frutos que glorifiquem o Senhor. É um tipo de fé temporal, emocional, muito mais ligada às emoções ou a sentimentos, e por isso mesmo passageira, temporal. Há também um outro tipo de fé que nós rotulamos, estudiosos rotulam de uma fé milagrosa ou miraculosa. É aquele tipo de fé que uma pessoa coloca diante de Deus, ou diante até mesmo de um ídolo, ou diante de alguma crença religiosa, de que na sua vida ele acredita que algum milagre vai acontecer, vai se operar. Então esse é um tipo de fé miraculosa, e que basicamente existe em qualquer setor religioso, em qualquer crença religiosa. Quem vai à Aparecida e vê lá a sala dos milagres, vai encontrar ali uma porção de muletas, cadeiras de roda, que aquelas pessoas deixaram lá para testificar ou testemunhar a graça que alcançaram. Elas acreditavam que fazendo lá algumas promessas, alcançariam aquilo da parte de Aparecida, sei lá, e de repente elas acabam alcançando por uma autossugestão ou por uma fé dessa forma, só miraculosa, e essa fé também não diz respeito, muitas vezes, na maioria das vezes, à salvação das suas almas. Esse é o tipo de fé também que nós encontramos em 9 daqueles ex-leprosos, né, que quando eram leprosos, perceberam Jesus ali no caminho e rogaram que o filho de Davi tivesse misericórdia deles. E Jesus, ele mesmo à distância, operou a cura daqueles 10 leprosos, mas a maioria deles, 90% deles, tiveram apenas a fé miraculosa, acreditaram que Jesus podia de fato restaurar a saúde deles, e eles voltarem ao convívio social e familiar também. Apenas um daqueles ex-leprosos é que voltou, se prostrou diante de Jesus e também o adorou, agradecendo aquela bênção, aquela cura. Esse Jesus, ouviu de Jesus a expressão: levanta-te e anda, a tua fé te salvou. Você não teve apenas a fé miraculosa que poderia receber uma graça, uma bênção de mim, mas você teve a fé de que eu realmente sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador do mundo. Vai, a tua fé te salvou. Algumas vezes Jesus realizava uma cura e a pessoa simplesmente saía da presença de Jesus, abençoado, curado. Mas algumas vezes, para algumas destas pessoas que vieram à presença de Jesus e receberam a cura, Jesus usou estas expressões: a tua fé te salvou. Porque não havia só a fé histórica, intelectual, não havia apenas a fé temporal, não havia apenas e tão somente a fé miraculosa, mas havia a fé salvadora, aquela fé que de fato não fica apenas na mente, mas que desce ao coração. Antigamente, nós tínhamos alguns folhetos bem sugestivos, e um deles falava assim: errou o céu por 45 centímetros. E a gente fica curioso com esse tipo de título em um folheto, e foi ver ali o que o conteúdo do folheto falava.
E aí ele dizia, olha, 45 centímetros é a distância do cérebro ao coração do homem. E muitas pessoas ouvem, mas não deixam que aquele ensino, que aquela verdade atinja os seus corações, as suas vidas de modo pleno, de modo permanente. Por isso, muitos têm errado o céu por causa de 45 centímetros. Ouvem a palavra, mas não guardam a palavra não desce ao coração, não produz transformação, não produz mudança. E por isso, essas pessoas também só têm uma fé que pode ser histórica, intelectual, temporal, miraculosa, mas não a fé salvadora, a fé que salva, que nós todos sabemos não é inata na vida do homem. Nós não nascemos com a fé salvadora, ela é uma graça que nós recebemos do Senhor, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, ou seja, essa fé não vem de nós mesmos, não nasce conosco. Esta fé nasce quando o Espírito Santo de Deus opera no coração do pecador através da palavra do Evangelho da nossa salvação. Quando alguém ouve o Evangelho, ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo então pode agir nesse coração para que ela efetivamente tenha a fé para crer, receber esta palavra, crer em Jesus e ter de fato uma conversão genuína, o que algumas vezes pode não ter acontecido na vida de muitas pessoas religiosas. Jesus falava muito ali com os fariseus, e aqui no texto mesmo a gente observa muitos que confrontavam os seus ensinos, as suas palavras, e que de fato não tinham passado por uma conversão genuína. Eram pessoas meramente religiosos, sem um compromisso de vida com Deus. Muito pelo contrário, até hostilizando, descrendo e se afastando do verdadeiro Filho unigênito de Deus, o Filho de Deus que estava no mundo, aquele que veio para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador eternamente. Então nós observamos que muitos daqueles discípulos abandonaram a Jesus, por quê? Porque não tinham a verdadeira fé nos seus corações. E a confrontação que Jesus faz agora com os 12, ela é também necessária que seja feita aos nossos corações, às nossas vidas. Nós já tivemos em algum momento da nossa vida a possibilidade de abandonar Jesus, de deixarmos Jesus? Eu creio que sim. Esta pode ter sido a nossa experiência num ou outro momento da nossa vida cristã, por diversas circunstâncias. Algumas vezes nós nos afastamos da igreja, nós nos afastamos da palavra, nos afastamos da comunhão dos santos, nós não valorizamos a oração, o ajuntamento com os demais irmãos, ficamos fragilizados espiritualmente, mais à mercê das tentações do inimigo ou das adversidades do mundo. Muitas vezes nós acabamos por assimilar condutas e procedimentos do mundo, nos afastamos do Senhor. Pode ter acontecido isso na vida de algumas pessoas. Lá no tempo da nossa adolescência, da nossa mocidade, nós também nos afastamos um pouquinho, não totalmente. O Senhor teve misericórdia de nós e nos trouxe novamente para a comunhão, para aquela vida de compromisso com o Senhor, com a sua palavra, e assim por diante, porque aquela missão, aquele objetivo, aquele plano, aquele propósito que Deus tem para a nossa vida, certamente Ele vai realizar, porque a sua palavra fala que os seus planos nunca podem ser frustrados. Mas aqui o Senhor confrontou os seus discípulos. Vocês estão me seguindo por causa de alguém, por outros interesses, por outras motivações. Então, isso não é necessário. Se vocês também quiserem se retirar, essa é a hora, esse é o momento. Não quero ninguém me seguindo, constrangido, pressionado, ou sem um compromisso de fato comigo, né? de crença, de fé. E aí, então, como nós vimos aí, Pedro
toma a palavra e responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Há uma declaração de fé aqui por parte do apóstolo Pedro. É bem verdade que em um momento do ministério de Jesus, um pouco mais à frente, quando Jesus pergunta aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o que o povo estava dizendo a seu respeito, e Pedro falou: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista que voltou. Outros estão dizendo que o Senhor é o profeta X ou Y ou Z, ou qualquer um outro profeta. Mas e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi a resposta de Pedro. E Jesus disse: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que te revelou, o próprio Espírito do Senhor que te revelou. Mas aqui nós observamos uma declaração de fé do apóstolo Pedro. Ele cria que Jesus era de fato Senhor, ele o chama de Senhor, e não simplesmente de mestre, mas ele o chama de Senhor, ele reconhece que Jesus é Senhor, reconhece a divindade de Jesus. E depois ele fala ainda que acredita no propósito da vinda de Jesus, que era trazer ao povo de Deus a vida eterna, a certeza, a segurança da vida eterna. Tu tens, Senhor, para quem nós iremos? Se nós abandonarmos o Senhor, para quem nós iremos? Quem nós vamos seguir? Que orientação nós vamos ter para a nossa vida, assimilar para a nossa vida? Só tu tens as palavras de vida eterna. E depois ele ainda declara: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O Senhor é o Messias de Deus, é o ungido de Deus, é o enviado, prometido por Deus desde os tempos passados. Então, essas certezas que o apóstolo Pedro tinha e declarou diante de Jesus, precisam seguramente ser também a nossa certeza, ou as nossas certezas. Nós temos que crer em Jesus como o Senhor. Nós temos que crer em Jesus como aquele e somente aquele que pode de fato dar perdão, salvação e vida eterna, porque somente Ele pôde pagar na cruz a dívida dos nossos pecados para com Deus. E, além disso, nós cremos que Ele é de fato o eterno Filho de Deus, o Messias prometido, desde os tempos antigos. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus, converge para Jesus. E em Jesus, tudo se consolida, tudo se concretiza a respeito do plano de Deus para a salvação do seu povo, para a formação da sua igreja e para que a salvação não fique restrita a um lugar do mundo, a um povo do mundo, mas que seja levada para todos os povos e todas as nações. E o povo está carecendo, irmãos, da mensagem da salvação. Estando em alguns lugares ali da Europa, a gente pôde constatar como diversas cidades que outrora foram cidades muito fortes na fé protestante, na fé reformada, hoje, basicamente, não estão seguindo, muitas vezes, qualquer religião. Estivemos ali na capital da Suécia, cidade de Estocolmo, há uma grande catedral. O rei da Suécia, 10 anos depois que Lutero começa a reforma em Wittenberg, ele declara, basicamente, a sua crença nos postulados de Lutero. Não li muito a biografia desse rei para saber se era mais por questão política, mas o fato é que ele rompeu com Roma e a partir de agora a Suécia se tornara protestante. Então, 1527, e há uma grande catedral lá em Estocolmo. Essa catedral, a princípio, ela era católica, mas nesse tempo que o rei rompeu com Roma, ela se torna então protestante, porque a partir de 1527 a Suécia se torna protestante. Só que aí depois vem a informação.
No ano 2000, a Suécia declarou que não tinha mais uma religião declarada, não havia mais. Outros países da Escandinávia, como Noruega, como Dinamarca e como Finlândia, ainda mantiveram uma religião como a religião orientada pelo Estado. Mas a Suécia, no ano de 2000, mais ou menos, ela rompeu com essa tradição de ser uma nação que tivesse uma religião declarada. E a gente ouviu ali as cifras, 9%, apenas 9% dos moradores, dos habitantes de Estocolmo, declararam há pouco tempo possuir uma crença religiosa, 9%. 81% da população, ou melhor, 91% da população, declaram não ter qualquer religião. Então a gente observa como vai, durante a história, essa questão de muitos abandonarem a Jesus. E o abandono de Jesus acontece principalmente quando o seguidor, ou aquele que se declara discípulo, não possui a fé verdadeira. Que nós estejamos pensando nessa confrontação de Jesus, se Jesus nos pergunta hoje, e vocês também querem me abandonar? Vocês têm desejo ou disposição ou vontade de me abandonar? Os meus ensinos, a vida cristã está sendo dificultosa para vocês? Vocês querem me deixar? Vamos falar, vamos responder a Jesus como Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e temos visto que Tu és o Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta à igreja de Corinto, bem no finalzinho dela, lá no capítulo 13, num dos versículos do capítulo 13, Paulo também faz essa confrontação diante da igreja de Corinto. Ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então Paulo está dizendo para os coríntios: olha, examinem a sua fé. Examine de fato a veracidade da sua fé, a realidade, a autenticidade da sua fé. Sua fé está firmada em Jesus, a sua fé está firmada na palavra de Deus, a sua fé está firmada de fato nessa crença de que Ele é de fato o seu Salvador eterno e que você, como discípulo, deve de fato segui-lo, deve praticar os seus ensinos e deve falar dele a outras pessoas. O escritor aos Hebreus também confrontou aqueles judeus que deixaram o judaísmo e basicamente aderiram ao cristianismo, mas estavam passando por certas provações e privações, e alguns estavam na iminência de abandonar a fé cristã. E o escritor da carta aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 10, no finalzinho do capítulo 10, antes de falar sobre a definição de fé e dos testemunhos de fé do capítulo 11, finalzinho do capítulo 10, ele fala para aqueles judeus que tinham aderido ao cristianismo, que estavam seguindo a Jesus, mas estavam, por muitas lutas e dificuldades, na iminência de abandonarem a Cristo. Então ele diz para eles: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, disse o escritor, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Tenhamos esta mesma certeza de que nós temos uma verdadeira fé colocada na pessoa de Jesus, no ensino de Jesus, no ensino da palavra de Deus, que tenhamos a certeza que Jesus é de fato
não só o nosso mestre, o nosso melhor amigo, mas acima de tudo o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que jamais abandonemos a Jesus. Amém. Convidar o presbítero Victor para fazer essa oração e agradecer mais uma vez ao Senhor por esse dia, pelas suas misericórdias, por tudo aquilo que nós pudemos ofertar ao Senhor nesse dia, desde a escola dominical, agora no culto. Vamos orar então e depois seremos despedidos com a bênção apostólica. Senhor, nós santificamos e honramos o Teu nome e queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos abençoe com a iluminação do Teu Espírito Santo para que nós apliquemos essas palavras de vida que ouvimos nessa noite. Que nós tenhamos firmeza na fé para nos mantermos com os olhos fitos na Sua palavra, guardando ela todos os dias para que não pequemos contra o Senhor e muito menos que demos prioridade a qualquer outra coisa que não o exemplo, o nome e a obra redentora de Jesus nas nossas vidas. Amém. Abençoa a nossa semana para que nós pratiquemos essas coisas a cada momento, para que na nossa vida devocional, para que com as nossas famílias, sejam pais, filhos, esposas, esposos, e também nos nossos locais de trabalho, estudo, sejamos servos fiéis do Senhor, para que nossa presença fiel, nossas virtudes através da obra de Cristo sejam manifestas nesse mundo para iluminá-lo como o Senhor Jesus nos ordenou que fizéssemos. Amém. Nós queremos agradecer porque o Senhor, desde a criação, separa um tempo para que nós estejamos juntos em comunhão, para sermos edificados uns pelos outros e vivemos em comunidade segundo Cristo também nos ordenou. Agradecemos porque o Senhor nos reuniu nessa noite e nos permitiu sermos abençoados pela presença um dos outros e pela sua palavra. E pedimos que o Senhor nos despeça em paz, que agora que nós entraremos em um lugar de missão, que é esse mundo, nós sejamos firmes, nós sejamos dedicados à Tua vontade inteiramente. Abençoa os nossos corações nesse sentido. Faz com que o Espírito Santo do Senhor nos ajude nessas obras. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.